Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar do nosso primeiro encontro do PELT, Programa de Ensino de Línguas em Tarumã, uma questão sobre planejamento de aulas, planejamento de ensino e dar esse pontapé inicial para os nossos encontros. Eu mandei 2 textos para vocês, né, que foi o planejamento escolar em tempos de precarização da educação, do Paulino Orso, e o ensino de língua estrangeira e a questão da autonomia, da professora Vera Lúcia Menezes de Oliveira Paiva. Então, eu vou dar uma pincelada primeiro sobre o planejamento. Eu sei que eu pedi para vocês lerem só a parte final, que ele falava especificamente sobre o planejamento de aula e suas divisões, mas é interessante ter uma visão completa do texto. Ele começa falando do planejamento e sua importância, e aqui a grande questão é que o planejamento precisa ser algo factível. Ele coloca execuível, mas no sentido de que ele precisa ser algo concreto, que parta da realidade dos alunos e das condições objetivas e que seja algo que possa ser feito e que, além disso, que possa ser feito adequações. Então, ele coloca, né, por um lado, significa que o planejamento não garante por si só o êxito das ações, dos projetos e tudo mais. E, por outro, que precisa ser pensado de tal modo que permita fazer adequações durante seu próprio processo de implementação. O que tem que ficar claro para a gente é que o planejamento ele é um guia para a ação, principalmente o plano de ensino, que é o que a gente vai fazer primeiro. Ele é um guia para ações, não quer dizer que você tenha que seguir a risca, é para você ter ali um norte, né, do que foi pensado inicialmente, e como guia ele não pode ser tão rígido que impeça, né, a realização de modificações, adequações, segundo os objetivos dos alunos, o andamento das aulas, nem tão flexível para que qualquer coisa seja feita e tá ok, está dentro do plano. O segundo tópico do autor é o planejamento de aula e suas articulações e a relação entre escola e sociedade. Aqui é importante entender que a escola ela não existe sem a sociedade, tá? Então, assim, não há escola, assim como não há educação sem nem ensino sem a sociedade. Então, o que ele vai enfatizar muito é essa relação implícita. O que é importante aqui? Pensar que a escola ela está dentro de um município e ela não é ela não está isolada. Então, ela não é uma bolha fechada em si só, como se o que acontece lá fora não implicasse na escola, ou o que acontece na escola não implicasse na sociedade. Então, isso não existe, elas trabalham juntas. E aí ele vai colocar, né, uma vez reconhecida a sociedade e sua forma de funcionamento, de organização e de produção, o professor, a escola, a educação devem contribuir para o desvelamento das contradições, principalmente as contradições dentro de uma sociedade capitalista, que a permeiam e, por meio da forma e do conteúdo a ser ensinado, contribuir para a transformação da mesma. Nesse sentido, a educação não pode ser entendida como outra forma, senão como uma atividade revolucionária. Então, isso é muito importante para começar a pensar o que nós estamos fazendo. E o professor entendido como um profissional. Cancela aquela ideia de sacerdócio, de dom, de amor, paixão. Isso existe, mas antes de tudo, o professor ele é um profissional. E a gente não pode esquecer da formação contínua, né? Então, é uma profissão que vai exigir uma formação contínua, principalmente em aspectos de tecnologias e tudo mais. E aí ele vai colocar alguns planos educacionais, só para a gente entender como é que funciona. O primeiro é o plano de trabalho docente. Basicamente, tudo que envolve o fazer docente do professor. O plano de ensino, o plano de aula, ministrar aulas, corrigir tarefa, participar de conselho, participar de reunião, formações pedagógicas, isso tudo faz parte de um plano de trabalho docente. Depois vem o plano de ensino, e o plano de ensino é importante porque é o plano de ensino que a gente vai começar a trabalhar, que é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para um ano ou semestre, conforme for organizado o currículo escolar. Nós, do PELT, trabalhamos com um ano, mas vamos pensar no primeiro semestre, porque a gente vai ter férias, e aí a gente pensa no segundo semestre. Mas, assim, já deslumbrando um objetivo maior para o ano inteiro. O plano de aula, que é o que ele vai detalhar um pouquinho mais, é o detalhamento do plano de ensino. Então, eu tenho um tema no plano de ensino, um determinado objetivo, e eu vou esmiuçando ele em pequenas ações, pequenos passos a serem feitos dia a dia. Tá? Então, ele marca aqui, ó, é o detalhamento do plano de ensino com a definição das atividades, dos conteúdos, das ações,
das formas, dos meios e dos objetivos que envolvem uma determinada unidade de ensino. Então, é esse detalhamento, né, do plano de ensino. Depois tem o plano político-pedagógico, que é o plano da escola, tá? É o documento que expressa mais ou menos as orientações gerais da escola. Então, isso corresponde ao perfil da escola, qual é o objetivo da escola, qual é a missão da escola, qual é o público na qual ela atende, qual é o contexto social que ela está inserida. Isso tudo está no projeto político-pedagógico da escola. O que interessa para a gente é essa parte, que são elementos que envolvem o planejamento. Então, isso é importante pensar. Ó. Ao pensar no plano de ensino, o professor deve ter presente que ele se constitui num rol de conteúdos, atividades, ações organizadas numa sequência lógica e contínua, que pressupõe formas de trabalho, estratégias de ação, objetivos gerais específicos articulados entre si. Em função disso, também é necessário ter presente que em cada unidade de ensino, cada aula específica se constitui na continuidade dos conteúdos que foram trabalhados anteriormente, que no conjunto visam a concretização do plano de ensino como um todo. Então, o plano de ensino é essa visão maior, né, geral, mais ampla, do professor dentro do curso. Então, nesse semestre, qual é o meu objetivo nesse primeiro semestre, onde eu quero chegar, e aí, para chegar nesse objetivo, eu vou ter pequenos passos, que são o detalhamento, que são os planos de aula que vão estar dentro do plano de ensino. Então, ele vai colocar lá, um plano de aula tem que ter uma definição do tema de aula, não pode ser aleatório, tipo, escolhi porque eu quis agora. Tem que estar vinculado ao plano de ensino, tá? Então, quem determina os temas serão o plano de ensino. Daí a importância de fazê-lo antes e já se organizar. Uma justificativa por que eu quero trabalhar tal tema, e principalmente qual a relevância desse tema, os objetivos, o que eu pretendo, onde eu quero chegar, alcançar com ao conteúdo, os conteúdos em si, né, quais são os elementos que eu vou ensinar, que vão ser trabalhados, as estratégias, como serão trabalhados esses conteúdos e a avaliação. Na avaliação é importante pensar que a avaliação não é só para avaliar o aluno, mas também para avaliar o professor, para rever estratégias, para ver o que deu certo, o que não deu certo. A avaliação ela tem que estar em todas as etapas, porque o principal papel dela é verificar ou averiguar essa questão de que o que deu certo, o que não deu certo e o que eu posso fazer. É constatar como está. Então, não dá para deixar a avaliação no final, uma prova escrita, e nem compreender a avaliação como só prova escrita, deixando ela só no final, porque aí você perde esse processo. Eu não sei como está, eu não sei se está dando certo, eu não sei o que eu preciso mudar, porque já acabou o semestre. Gente, continuando, então, se no primeiro texto ele trouxe toda a importância do planejamento, de estar vinculado com a sociedade, o fato da escola estar vinculada com a sociedade, é, o plano de trabalho docente, o projeto pedagógico da escola, o plano de ensino, o plano de aula, né, que a gente tem um macro, ele vai fechando, e aí ele traz um roteiro do que uma aula precisa ter, né, a, a escolha temática, o objetivo, a metodologia, a avaliação, referência e tudo mais. O segundo texto, que é o ensino de língua estrangeira e a questão da autonomia, da professora Vera Lúcia Menezes de Oliveira Paiva, vai trazer um pouco, eu gosto desse texto porque eu sinto que ele traz um pouco de esperança, acalento, porque ela vai ser questionada por um professor, e a pergunta principal é essa aqui: como o professor deve agir em sala de aula para estimular o aluno a construir seu próprio conhecimento em língua inglesa? Qual seria a metodologia mais adequada à realidade da escola pública para que o aluno seja estimulado a aprender e desenvolver sua autonomia dentro e fora da escola? E ela vai responder essas duas perguntas. A primeira, qual é a metodologia mais adequada? Ela inverte, né, começa pela segunda, e ela vai dizer, olha, primeiro o professor precisa saber a língua. E não existe isso de metodologia
mais adequada, ou a melhor, uma que supere a outra, depende do objetivo dos seus alunos. Lembra lá no primeiro texto do Orr, quando ele fala que o planejamento começa da realidade concreta? É isso que ela está dizendo. Então, a melhor metodologia é aquela que está de acordo com o objetivo dos seus alunos. Por isso, a gente precisa ouvir os alunos também. Você vai com um plano de ensino inicial, mas algo que seja flexível. Lembra lá? Flexível, que dê para fazer alterações e tudo mais. Então, ela parte da premissa que a língua deve ser ensinada nessa complexidade comunicativa. Então, isso é muito interessante porque é o que a gente vai tentar fazer também no projeto, focar mais na abordagem comunicativa, principalmente o inglês, porque os alunos já têm inglês na escola, então a ideia de estar ali é que realmente coloque-se em prática aquele uso, né? E não só numa tecnologia, só na leitura ou só no ensino gramatical e tudo mais. Ela continua dizendo, né? O professor precisa motivar o aluno para que ele faça alguma coisa com essa língua fora do horário de aula, porque o tempo de aula ele é muito curto. Pensando no PEL, são 2 encontros de 1h15 cada um, é um tempo curto. Então, ficar trabalhando durante a aula, frases soltas, passe para o negativo, passe para o positivo, tabela de verbo, essa estrutura mais tradicional, o aluno se cansa. Então, é isso que ela vai reforçar muito. O aluno vai se cansando. Então, um bom método para ela seria o quê? Desenvolver e oferecer oportunidades para o aprendiz ler textos em jornais sobre os interesses, seus assuntos de interesse, como esporte, cinema, música, sempre trabalhando a questão da dificuldade de conhecimento do aluno, né? Então, qual que é o nível de conhecimento dele? E envolvê-los em tarefas orais. E aí é interessante porque ela vai falar de livro, de filme, de cinema, de teatro, várias opções de literatura, tecnologia, elaboração de cartazes, trabalhos em grupos, textos mais elaborados sobre a cidade, um portfólio, encenar pequenas cenas, pegar uma cena de um filme, de um livro, montar um portfólio, fazer uma entrevista, pegar o aluno e mostrar para ele todo o contexto de língua estrangeira que está em volta dele, de inglês, de espanhol, pegar as embalagens de produtos que ele consome, ver se tem ali uma tradução para o inglês, para o espanhol, e sempre pensar o que é muito importante, que é isso aqui, é mudar as relações de poder. Então, você poderá contribuir muito mais para os seus alunos se você deixar que eles sejam autônomos e motivá-los para que eles estudem e que eles pesquisem a língua de uma maneira mais divertida, fora do horário de aula. Ela traz algumas ideias de montar um centro de acesso, de buscar materiais, de entrar em contato com escolas, com vários outros órgãos, né? E propor um trabalho coletivo, buscar estagiário e tudo mais, o que é muito interessante, que é aquele acalento de pensar que, olha, ainda dá para fazer coisas, mas que no PELCH não encaixa tanto porque nós temos um suporte ali da prefeitura, então é pegar essas ideias e colocar em prática, pensar lá no nosso plano de ensino e o que eu vou desenvolver, né? Se ela está colocando aqui para a gente pensar em atividades que foquem na comunicação oral, principalmente, então, assim, pensar num filme que eu quero trabalhar, pensar em música, pensar o que eu quero fazer dessa música, porque não adianta pegar só a música e tirar verbo, e ficar só tirando o verbo, e vamos completar o verbo, agora eu explico o verbo e eu vou dar uma atividade de gramática. Então, assim, não é isso quando ela fala, olha, leve música, leve bastante música, não é para levar a música e trabalhar como uma aula tradicional, focado só na gramática e tudo mais, que é o que ela vai dizer para encerrar o texto, né? Esqueça os programas baseados em itens gramaticais, deixe que os alunos vivenciem a língua e se sintam estimulados a procurar outras experiências de forma autônoma. Dessa forma, a aquisição acontecerá naturalmente, que é o que a gente espera que aconteça esse ano no PELT, que vocês consigam elaborar os seus planos de ensino, pensar nos seus planos de aula e pensar na língua que vá além da escola, que foque numa comunicação, numa interação,
que convide um nativo para fazer entrevista, que trabalhe com filme, que trabalhe com música, que trabalhe com literatura, jornal. A escola tem computador, data show, tudo disponível. Então, o que a gente espera é que vocês façam o melhor uso possível. E, gente, dúvidas, comentários, me escrevam, é isso. Muito obrigado.